Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na Estrada, aqui no YouTube da Genial. Olá, boa tarde para você que nos acompanha assim que este programa é publicado às 14 horas de sexta-feira. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos vê em qualquer horário pelo canal da Genial no YouTube. Você está no Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje nós temos o prazer de receber Daniel Wicks. Daniel Wicks, ele é PhD em Economia pela Universidade de São Paulo e é sócio e economista-chefe da Gard, gestora de investimentos. Daniel, tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Obrigada por aceitar nosso convite, se juntar a gente aqui hoje. Como vai, Juliana? Um prazer estar aqui, Zé Márcio, sempre bom conversar com vocês. Maravilha. E aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito da tela, a gente tem, na verdade, no centro, agora ele está no centro. Você tem José Márcio Camargo, que é o economista-chefe da Genial. Zé, como é que tá essa sexta-feira 13 aí? Tudo azul, tudo ali com as bruxas soltas? Tudo ótimo, só que agora eu tô aqui do seu lado, né? Quer dizer, pela primeira vez a gente está fazendo aqui o programa em conjunto, quer dizer, sempre eu estou no Rio, você está em São Paulo, hoje eu estou em São Paulo. Então, nesse estúdio novo da Genial, vamos fazer aqui uma conversa. Boa tarde, Daniel, prazer enorme ter você aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a economia brasileira, o que você está achando sobre a economia brasileira. Vamos começar falando um pouco sobre isso. Como é que você está vendo aí a economia brasileira nesse 2022? Como é que você está vendo aí o futuro nos próximos meses, nos próximos anos? Eu acho assim, o jeito que a gente está olhando a economia brasileira aqui, basicamente reagindo, né, vetores por diversos lados, mas reagindo ao choque de commodities que a gente está vendo no mundo. Né? Assim, no final, acho que a economia brasileira está ali à mercê das marés, né, internacionais. Mas, basicamente, assim, a gente tem, por ser um produtor de commodities, né, e ser uma das principais atividades do país, a gente tem, acho que, benefícios, né, líquidos desse choque de commodities, e a gente consegue ver isso daí, basicamente, em duas contas aí fundamentais para o país. Uma das contas externas, né? A gente deve ver aí uma balança comercial que vai dobrar em relação ao que foi o ano passado, né? Então, a gente teve uma balança de 40 bi, né, na ótica do BC, isso daí deve ir para perto de 80 bi esse ano, ou seja, a gente vai dobrar a nossa balança comercial com esses preços de commodities, ao mesmo tempo que também esse preço de commodities aliado ao teto de gasto está fazendo, de novo, um bom resultado fiscal, né? A gente deve ver superávit primário de novo esse ano, né? Então, segundo ano aí de superávit primário, que acho que até um feito grande, né? Dado tudo que foi feito de fiscal lá atrás, em 2020, né? Quando a gente estava no meio da pandemia, inclusive fizemos aqui uma live juntos lá, ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? Mas, enfim, a gente é surpreendente a foto do fiscal, que eu acho que era bem melhor do que se imaginava lá atrás, né? Então, acho que tem esses dois vetores aí que são positivos. E aí a gente tem um vetor que é negativo, né, que a gente está sofrendo como o mundo todo, né, do lado inflacionário, né, assim, a commodity está impactando aí a nossa inflação, a gente está rodando aí com a inflação ao redor de 12%, né, que são valores altos, mas lembrando que os Estados Unidos está rodando acima de 8% também, né, então assim, é algo, obviamente o Brasil está com uma inflação pior, mas, enfim, tem um fenômeno grande aí de inflacionário no mundo como um todo. E aí tem uma coisa que está me preocupando especialmente agora, Zé, que é o câmbio, né? Porque assim, com essa melhora de contas externas, né, e até o juro onde está, né, perto de indo para 13%, ao redor de 13%, a gente né, começou a experimentar ali uma apreciação cambial, que eu acho que seria muito positiva. Até fiz uma carta aqui na Gard falando que só o câmbio salva, né? Porque do mesmo jeito que o câmbio desorganizou tudo e, né, fez a gente sentir as mazelas da inflação antes que o resto do mundo, porque a gente estava com o câmbio depreciado, dado que o nosso juro estava tão baixo, a gente ajustou o juro, né, para cima e fez mais que todo mundo, a gente começou a ver o câmbio a apreciar, e eu acho que isso daí ia dar uma reorganizada, a gente ia absorver melhor esses choques inflacionários, né? Ou seja, a gente tinha até contrapartida do câmbio, o real era uma das moedas que estava melhor performando no ano,
E agora, com esses ventos contrários, né, lá de fora, a gente voltou para um câmbio mais depreciado, aí acima de 5. Isso daí está me preocupando um pouco o cenário à frente, tá? Então, fico preocupado aí com a não apreciação do câmbio, e aí por motivos alheios a nós, né, mas mais pelo motivo aí, internacional, mas que pode complicar o cenário. Aí a gente tem acho que assim, a gente perde aquele feel good factor do câmbio apreciando, as coisas entrando na normalidade, a gente pode ter um cenário pior aí para o segundo semestre, lembrando que a gente tem eleição, né, que aí é outra conversa que a gente pode falar mais à frente. Eu concordo com você, eu acho que essa questão do câmbio é super importante, quer dizer, acho que a gente teve uma valorização cambial importante nos primeiros 3 meses do ano, chegamos a ter uma valorização de 15%, ainda estamos com uma valorização importante, né? Quer dizer, na minha avaliação, eu posso estar enganado, mas eu acho que a minha intuição me diz que essa questão do câmbio está muito ligado à questão da Covid na China. Tá certo? Quer dizer, o fato de que com as restrições, quer dizer, a mobilidade urbana, os lockdowns que estão acontecendo na China, a economia chinesa está mostrando sinais de forte desaceleração, e como o Brasil é um grande exportador de commodities para a China, eu acho que isso está... a expectativa de que os preços de commodities podem não crescer tanto quanto esperado, que o balanço de pagamento pode não ser tão positivo, acho que é isso que está afetando aí, o câmbio nesse momento. O que se for... Assim, se você pegar, assim, a hora que o câmbio começou a depreciar aqui, mais forte foi justamente quando o câmbio da China começou a depreciar, reagindo a essas notícias aí, que foi, né, o lockdown lá em Xangai e tal. Então, assim, de fato, eu concordo 100% com você, 100% China. Por isso que eu brinco, que a gente está à mercê das marés internacionais aqui. Mas tem uma coisa interessante, quer dizer, eu acho que o cenário, no final do ano passado, quer dizer, todo mundo esperava um cenário internacional bastante desafiador, estava todo mundo muito preocupado com a inflação nos Estados Unidos, a inflação nos países desenvolvidos, que realmente aconteceu, mas, na verdade, o cenário está sendo muito mais desafiador do que todo mundo esperava, né? Quer dizer, você tem uma guerra no leste europeu, você tem essa questão da China, você tem a inflação nos Estados Unidos, inclusive, maior do que o esperado, e, apesar disso, quer dizer, a economia brasileira está reagindo de uma forma até relativamente positiva, né? Quer dizer, a gente tem lá no começo do ano as expectativas, a média das expectativas no mercado era de um crescimento muito baixo, algumas casas estavam até com crescimento negativo, a gente até estava relativamente positivo na época já, mas, quer dizer, os dados estão vindo muito melhores do que a maior parte das pessoas estava esperando. O que você acha que está acontecendo? Qual é a sua avaliação? Quer dizer, por que você acha que... a gente tem algumas ideias sobre isso, mas eu queria um pouco ver com você qual é a sua avaliação sobre esse desempenho da economia brasileira aí. De fato, acho que assim, a economia brasileira tem surpreendido bem nesses primeiros meses do ano. Inclusive, aí um tema que você que é especialista assim, no mercado de trabalho, né, com bons números, né, eu acho que isso daí de fato tem acho que surpreendido a todos, e a gente tem visto aí o pessoal já revisando, né? Tava, como você falou, menos meio, foi para 0,5. A gente está trabalhando ainda com 0,7, mas com viés de alta, né? Basicamente por essa acho que primeiro começo do ano mais consistente. Eu acho, assim, quando a gente olha até o PIB do último trimestre, né, do ano passado já tinha dado uma surpreendida, acho que basicamente, assim, é um efeito que eu olho, né, um efeito mais forte da reabertura do Covid, né, então, assim, a gente viu uma dinâmica maior aí de serviços retomando por conta acho que da reabertura, né? Saiu ontem, se não me engano, na PMS também com dados melhores. Eu acho que assim, tem uma história grande aí de reabertura que os modelos não captam direito, né? Porque a gente nunca teve uma pandemia assim para colocar, mas acho que assim, eu acredito bastante que é um case de reabertura. E aí, dito isso, aí até quero ouvir a sua opinião, mas assim, dito isso, eu estou preocupado com o crescimento à frente, né? Porque a despeito da melhora dos dados, né, e essa reabertura, que eu acho que continua, né, acontecendo para frente, a gente vai ter uma restrição, né, das condições financeiras aqui muito forte, né? Então, assim, meu segundo semestre e até o ano que vem, né, 2023, eu fico mais preocupado porque a gente está, né, com os dois pés no freio, né? Então, acho que assim, tem um lag de política monetária, né, das condições financeiras apertando para frente, então eu estou um pouco mais preocupado com o futuro, ainda que esteja surpreso, né, positivamente com os dados correntes.
Quer dizer, a gente já estava mais otimista desde o começo do ano, né? Quer dizer, a gente estava com uma expectativa de crescimento de algo entre 1,2% e 1,3% esse ano. Estamos mais otimistas agora, na verdade, depois dos dados, quer dizer, a gente até melhorou um pouco. Mas a gente tem quer dizer, eu acho que a gente já chegou a comentar sobre isso, a gente tinha uma expectativa de uma volta muito forte do setor serviços, né? Quer dizer, a nossa expectativa era que com o comportamento desde o primeiro trimestre do ano passado, quando começou a cair o número de casos e o número de óbitos na pandemia, tá certo? Nossa expectativa era que com a abertura da economia, com o fim dos lockdowns, com o fim das medidas de restrição à mobilidade urbana, etc., tá certo? Que as pessoas iam voltar super entusiasmadas, iam querer sair de casa, comer fora, falar com os amigos e jogar futebol, né? Quer dizer, ia ser uma volta muito forte, que acho que é o que está acontecendo. Eu acho que isso é um fator super importante aí que está gerando, na minha avaliação, esse comportamento positivo. Agora, eu acho que isso independe da taxa de juros. Acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que isso é uma coisa que vai continuar acontecendo mesmo com taxa de juros altas, porque é uma coisa meio autônoma, né? O cara quer sair de casa, pô, eu tenho um dinheirinho, eu vou ali tomar um chopp com meu amigo, tá certo? Porque e você cravou essa daí, ó. A gente fez uma live, acho que era no auge da pandemia ali, acho que era 2020, né? Todo mundo de casa e aí eu tava na dúvida, né? Falei, o que será que é o mundo pós-pandemia? Aí você falou, olha, eu estudei lá o livro, enfim, o que aconteceu no a pandemia lá no começo do século passado, e você falou assim, foi a década louca, carnaval, os melhores carnavais do Rio de Janeiro. E assim, eu sempre falo, o cara que cravou a volta rápida pós-pandemia foi o Zé Márcio. Quer dizer, foi o livro do Rui Castro, na verdade. Eu li o livro lá em 2019, por uma coincidência, e realmente a volta da gripe espanhola foi espetacular. Que é um pouco parecido com o que está acontecendo agora. Eu acho que esse é um dos drives aí do crescimento e eu acho que deve continuar. E tem um outro drive que eu acho que é importante, que é investimento. A taxa de investimento subiu substancialmente, saiu de 15,5% do PIB para 19,5% do PIB, tá certo? Entre 2017 e 2021. E, quer dizer, isso é um crescimento super importante e eu acho que tem a ver com as reformas. Você falou aí sobre o mercado de trabalho, por exemplo. É muito impressionante o que está acontecendo no mercado de trabalho. As pessoas não estão percebendo, mas o número de demandas na Justiça do Trabalho, por exemplo, caiu em 1/3. Eram 300 mil demandas em média por mês, mais ou menos, está em 100 mil demandas por mês. Isso significa uma redução de custo de trabalho muito importante, tá certo? Isso não é por outra razão que você está aumentando a formalização. Da mesma forma, quer dizer, o número de ocupados por conta própria está aumentando substancialmente, mas porque são ocupados por conta própria com CNPJ, ou seja, são trabalhadores por conta própria formais, que decidem se formalizar, que, novamente, é um resultado da Justiça do Trabalho. Mas não é só no mercado de trabalho. Veja o que está acontecendo no mercado de crédito. É muito impressionante, quer dizer, você está criando um mercado de crédito de longo prazo, porque você acabou com a TJLP. Isso gerou um espaço para criar um mercado de crédito de longo prazo. Eu acho que essas reformas foram super importantes e elas estão começando a dar resultado agora, né? Quer dizer, eu acho que... E assim, esse investimento provavelmente muito mais produtivo, né? Porque quando você teve o BNDES sai do jogo, né, que a gente não sabe qual que era a lógica de, né, escolher a empresa X ou empresa tal, né, você bota o mercado de capitais privado para dentro, em que provavelmente você aloca o capital de uma maneira mais eficiente, né, você pode ter um ganho de produtividade à frente, né, relevante, né? Então, assim, provavelmente a gente tá vendo essa melhora do FBKF, né, do investimento, e provavelmente um investimento que vai ser mais produtivo, né, que vai gerar mais setor na frente, né? Então, é um case interessante, Zé. E aí eu até me pergunto assim, será que a gente tem um cenário de crescimento à frente, que ninguém está vendo, assim, um cenário otimista de que a gente possa ter um potencial maior, porque a gente fez tanta reforma nos últimos 5 anos? Não, eu acho o seguinte, que eu acho que depende muito do futuro, né? Quer dizer, a gente precisa de continuar fazendo as reformas. Você tem uma série de reformas que ainda precisam de ser feitas para poder manter esse cenário de aumento de investimento no curto prazo, né? No médio prazo. A gente precisa de chegar numa taxa de investimento de algo entre 25% e 30% do PIB.
ainda precisamos fazer algumas reformas para chegar lá. Por exemplo, precisamos fazer uma reforma tributária, abrir a economia, fazer uma reforma administrativa, tá certo? Você tem essa coisa, tem uma série de reformas que estão aí no pipeline, como essa coisa da digitalização dos cartórios. Tudo isso vai gerar um enorme ganho de produtividade e um enorme, quer dizer, vai tornar o Brasil muito mais atraente ao capital privado de modo geral. Agora, eu acho que isso depende do resultado da eleição, né? Quer dizer, como é que você está vendo aí essa questão das eleições? Olha, assim, eu acho que o mercado não está se debruçando muito, né, nisso. Acho que vai ser um negócio que a gente vai ficar mais de olho ali no segundo semestre. Eu só queria, assim, enfim, vendo o programa, né, dos dois candidatos principais aí, né, o Bolsonaro e do Lula, eu acho que são programas bem diferentes, né? Então, assim, eu tendo a achar, né, que os outcomes serão diferentes. Eu não acho que o cenário do Lula, que eu acho que é o que está favorito, né, e eu acho que ele está na frente, mas vai ser mais apertado do que as pesquisas mostram hoje. Tá? Então, assim, eu tenho uma cabeça de que você vai ter uma disputa meio bem mais apertada, acirrada, né, perto das eleições, e eu acho que os outcomes são muito diferentes, em que a gente, pelo menos o que está sendo ventilado na campanha do Lula, são vários passos atrás, né? Me preocupa com a política parafiscal, né? Então, tudo isso que é esse benefício que a gente está falando do BNDES, etc. e tal, você pode ter retrocesso na trabalhista. Então, assim, enfim, já falou que não vai ter teto de gastos. Eu vejo com preocupação, assim, eu não consigo colocar, sabe, que as políticas, pelo menos na agenda econômica, que sejam comparáveis, né, as duas candidaturas. Então, assim, vejo com preocupação e eu acho que por isso que eu acho que vai ter volatilidade, porque não é o mesmo outcome. No entanto, assim, não acho também que o Lula entrando, você vai explodir de cara, assim, eu acho que pode, assim, você pode fazer retrocessos, né, por exemplo, do mercado de crédito, como você estava falando, a gente voltar para trás, mas não é algo que vai estourar logo no curto prazo, né? Então, assim, eu acho que o mercado talvez até possa dar um pouco, ter uma leniência no curto prazo, tá? Mas eu acho que, pensando no país a médio prazo, me preocupa um pouco das mensagens que estão sendo ditas do lado da campanha do Lula. No Bolsonaro, a despeito de muito ruído que a gente tem visto aí mais recentemente, enfim, teve a flexibilização do teto de gastos, etc. e tal, me parece que, assim, bem ou mal, com muito ruído, com péssima comunicação, as coisas avançaram, né, liquidamente para o lado positivo, em termos de reforma, né? Então, quando eu comparo os dois, eu tendo a ter uma visão mais otimista para ativos no cenário de Bolsonaro e mais pessimista no cenário Lula, ainda que o Lula não seja uma explosão ou qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acho que é só na estática comparativa. Não, eu concordo com você. Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente olha lá atrás, 2002, tá certo? Eu gosto de ver 2002, você vê como é que foi o processo em 2002, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula, lá no início de 2002, ele escolheu, para coordenar o programa dele, que depois viria a ser o ministro da Fazenda, primeiro ele escolheu o Celso Daniel, que tinha sido prefeito de Santo André, né? Aí depois, quer dizer, o Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu o Palocci para ser o coordenador do programa, que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto. O que eu acho que é interessante aqui é o seguinte, ele teve duas chances para escolher o coordenador de programa do governo dele e ele escolheu, nos dois casos, um administrador municipal, um cara que tinha sido administrador de uma grande cidade do interior de São Paulo, conhecia um orçamento, sabia o que significava ter déficit, o que não significava ter superávit, como é que funciona a administração pública. Ele não escolheu um acadêmico que estava sentado lá na cadeirinha dele, pensando as maravilhas que seria uma grande revolução socialista no Brasil, tá certo? Ele poderia ter escolhido um acadêmico, não escolheu. Tá certo? Esse cara virou o ministro da Fazenda dele depois que ele ganhou a eleição. Então eu acho que a primeira coisa, foi um bom ministro da Fazenda. Então eu acho que a primeira coisa importante é esperar para ver quem é que ele vai escolher para ser o coordenador de programa. Eu acho que isso vai ser o sinal aí do primeiro ano de mandato do presidente Lula, tá certo? Quer dizer, se ele escolher um
ex-governador de um estado do Nordeste, como Rui Costa, o Wellington Dias, Camilo Calazans, tá certo? Eu acho que foram governadores bons do ponto de vista fiscal, decentes. Quer dizer, é verdade que uma coisa é ser governador de estado, outra coisa é ser presidente da República. A gente sabe que o governador de estado não pode se endividar, o presidente pode, mas, de qualquer forma, o cara sabe fazer orçamento, sabe como é que funciona e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Acho que tem que esperar um pouco para ver se ele escolhe se ele vai seguir o mesmo caminho de 2002, escolher um administrador público. Agora o PT tem vários administradores públicos, lá na época eles não tinham. Então vamos ver como é que ele vai ser, para ver como é que é o curto prazo. Agora, o que me preocupa de verdade, Daniel, é o longo prazo. É a continuidade dessas reformas que estão fazendo o país voltar a crescer, estão tornando o Brasil novamente atraente ao capital privado, tá certo? Porque, ao mesmo tempo que ele fez um bom governo do ponto de vista fiscal, o ex-presidente Lula, lá em 2003, 2004, 2005 e 2006, tá certo? Do ponto de vista de reforma, ele não fez nada. Ele tinha um ambiente muito propício a fazer reformas. Você tinha superávit em conta corrente, você estava com valorização cambial, preços de commodities muito altos, a China crescia 12% ao ano, tá certo? Então, mas ele não fez. Quer dizer, ele escolheu não fazer. Esse é um ponto importante. O problema é que ele não acredita, o PT não acredita nessas reformas. O PT acredita que, para crescer, o governo tem que investir. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental. E isso significa o seguinte, a minha preocupação é muito o seguinte: o Brasil está há 40 anos crescendo menos do que a média dos emergentes. O Brasil era um país de renda média, lá na década de 80, tá certo? Renda média quase renda alta. Hoje o Brasil é um país de renda média baixa, tá certo? Mais 10 anos de estagnação vai significar que o Brasil vai virar um país de renda baixa, tá certo? Na distribuição de renda internacional. E isso, para mim, é muito ruim, porque isso significa perder uma geração, tá certo? Se as pessoas, quer dizer, o grande problema de crescer pouco, de estagnar durante muito tempo, é exatamente esse. Quer dizer, a juventude não consegue caminhar, né? Quando a economia cresce, todo mundo vai junto, independentemente se a desigualdade aumenta ou se a desigualdade diminui, todo mundo vai junto. Então, a minha preocupação é essa. Eu acho que se a gente corre o risco, no caso do ex-presidente Lula, a gente corre o risco de voltar para uma trajetória de estagnação, porque a ideia do PT é que a economia só cresce com investimento estatal, e a nossa experiência mostra que o investimento estatal não é produtivo. Como você disse, quer dizer, o investimento privado, ele escolhe, quer dizer, o banco escolhe aquele cara que é mais produtivo. Então, acho que esse é um ponto importante. Enquanto que o presidente Bolsonaro, bem ou mal, você pode dizer o que você quiser, que ele teve muito ruído, agora, ele fez muita reforma. Tá certo? As reformas foram feitas. A gente pode numerar aqui, não cabe em duas mãos, tá certo? Então, eu acho que ele tem aí um currículo que o capacita a dizer, olha, que eu vou continuar fazendo as reformas. E isso eu acho que é muito importante. Eu acho que esse, para mim, é um grande problema. Eu acho que isso vai aparecer aí ao longo do caminho. Eu concordo. Eu acho que assim, mesmo durante, né, acho que foi um governo em que teve muito barulho, né, e também foi, a gente teve 2 anos de pandemia, né, a gente está tendo uma guerra, né, um choque de preço de petróleo, assim, são coisas que, mesmo nesse ambiente conturbado, né, em todas as brigas que o presidente entra aí, as coisas foram andando, né, a parte micro, saneamento, assim, tem coisas boas, né, que eu acho que, às vezes a gente fica tanto no jornal, né, o jornal bate tanto, mas assim, eu acho que dá para ver muita coisa boa que foi feita, inclusive de reação da pandemia, né? O Brasil, engraçado, eu até estava lá nas reuniões da FMI, e o pessoal, não, o Brasil foi muito mal na pandemia e tal. Sim, acho que tem um grande problema de relações públicas aí, mas assim, o país caiu menos e voltou mais rápido, assim, eu acho que os programas funcionaram, né? A gente pode falar se a dose estava... foi demais, se não foi, mas assim, dada a incerteza que a gente estava vivendo, a gente conseguiu passar o negócio de uma maneira significativamente bem, assim, inclusive quando eu olho contra outros países que caíram muito mais e demoraram mais para se recuperar. Então, acho que assim, as coisas funcionaram. A vacinação, né, que foi assim, a gente vacinou rápido, né, tá todo mundo vacinado, as coisas estão reabrindo, então acho que
apesar acho que dos grandes ruídos, né, que acontecem e o tempo todo, né, boas coisas foram feitas e a gente, apesar de toda essa enfim, volatilidade e choques externos, pandemia, a gente conseguiu avançar, né? Então, eu também concordo com você, assim, era importante que a gente continuasse, pelo menos apontando na direção certa, né? Às vezes a gente reclama da velocidade, mas só de estar apontado para a direção certa, acho que já é uma coisa muito boa, né? Não, claro, esse negócio da pandemia é muito impressionante. O Brasil não só, hoje, vamos olhar hoje, o Brasil hoje é um dos países que tem o melhor cenário de pandemia no mundo. Tem o menor número de casos e o menor número de óbitos, como média móvel semanal, dado o tamanho da população brasileira. Então, o Brasil hoje, quer dizer, realmente é muito impressionante como está numa situação boa. Mas tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, não só você conseguiu vacinar 80% da população, como o Brasil se tornou autossuficiente em vacina para a Covid. Foi o único país que conseguiu fazer isso, que foi a questão de produzir a vacina lá na Fiocruz, tá certo? Então é curioso que, apesar disso, ainda existe essa conversa de que, foi péssimo, o Brasil foi muito mal na pandemia, tá certo? É bem curioso, né? Agora, Daniel, qual é a sua projeção para a inflação? Como é que você está vendo essa questão da inflação? Esse é o lado negativo aí, esse é o grande problema. Como é que você está vendo esse negócio do processo inflacionário? Então, esse é o lado ruim, né? Assim, a gente está trabalhando esse ano com 8,6% de inflação e contando com a ajuda do câmbio lá que eu falei no começo, né? Então, assim, se não vier, provavelmente a gente pode ver números perto de 9%, acima de 9%, e para o ano que vem vai vazar a inflação, tá? Assim, eu acho que não... apesar do Banco Central ter feito, né, um trabalho... Talvez assim, tenha se comunicado mal, né? Porque o mercado não entendia o que ele queria fazer, enfim. Mas o ponto ele entregou um ciclo monetário muito forte. Mas ainda assim, não consigo ver a inflação indo para a meta ano que vem, tá? Então, eu acho que nenhum país vai ter inflação na meta ano que vem, né? Então, acho que, assim, a gente vai ver... Eu estou com a projeção de 4,20, tá? E tem até um viés de alta aí, porque assim, é muita inflação. E, de novo, é que nem como você falou, o juro não vai afetar a reabertura dos serviços. Não. E a gente está vendo a recomposição desses preços, né? Os juros também não vai impactar nas cadeias industriais que estão, de novo, quebrando lá por causa da China, né? É inflação na veia. O juro não vai fazer o petróleo cair, né, e a gente ter reajuste para baixo na gasolina aqui. Então, assim, a única salvação era o câmbio, né? Porque tudo bem, o juro não vai fazer, mas o câmbio vai fazer o preço da gasolina em reais cair. E aí a gente, acho que deu esse, enfim, não sei se foi azar, mas o mundo mudou, né? O mundo está mais esquisito. Então, sem o canal do câmbio, não tem muito que o Banco Central fazer. Eu acho que ele vai parar no 13,25, tá? Talvez, se continuar piorando muito as expectativas, ele possa dar mais uma de 50 e parar no 13,75. Mas, assim, e é engraçado que eu vejo o pessoal aqui também batendo muito no nosso Banco Central. Mas nosso Banco Central está com o juro ex-ante, no juro real ex-ante de 7,5% quase, vai, 7,30%, o último dado que eu vi. E assim, aí eu olho o resto da América Latina, todo mundo com a inflação também muito acima da meta, não sei o que lá, e os caras estão com juro real de 3, e o Banco Central lá não apanha tanto, né? Meio que, não, mas vamos fazer com calma e tal. Então, assim, eu acho que o Banco Central aqui está numa tarefa bem ingrata, porque os fatores que estão levando a inflação para cima, né, não são diretamente impactáveis pela política monetária diretamente, né? E aí um dos canais da política monetária, que seria o taxa de câmbio, está meio que entupido por causa do cenário internacional, né? Então, acho que assim, no final a gente vai conviver mesmo e o mundo inteiro vai conviver com uma inflação mais alta aí no ano que vem, tá? Acho que não vai ter muita escapatória. E como é que você está vendo a política monetária nos Estados Unidos? Eu particularmente, sou muito crítico, mas eu queria saber qual é a sua opinião. Olha, assim, a gente acredita que eles vão ter que subir, assim, eu acho que os caras estão muito behind the curve, mas muito behind the curve. E assim, muito mais que o Banco Central ficou, por exemplo. De novo, a gente critica o nosso Banco Central aqui,
O Banco Central aqui foi reagindo conforme a inflação, que também ninguém sabia que ia ficar em 10% ano passado, ela foi acontecendo e ele foi readequando. A inflação dos Estados Unidos já explodiu na cara dele e ele está com o juro ainda em 0,75. Então, assim, eu acho que ele tem que correr atrás desse prejuízo, né? O Powell deu um sinal que a gente vai 2,50 aí e depois vê, né? O pessoal mais dovish está falando, a gente vai para o neutro lá, perto de 2,5 e depois vê. Primeiro, eu não sei se o neutro é 2,5, né? Primeiro que, assim, o juro neutro, né, o conceitual dele é juro real, né? Então, assim, se a inflação estabilizar em 3, 4, você tem que colocar um juro real em cima disso. Então, claro, não sei onde está esse neutro nominal e eu acho, assim, que mais fácil ele ter que acelerar para 75 em algum momento, porque a inflação não vai cair lá, né, do jeito que a gente está vendo a política, a economia lá que está rodando super forte, o mercado de trabalho super forte, salários indo, choque atrás de choque de inflação, eu acho que eles estão correndo um risco muito grande. Então, assim, eu acho que o cenário básico que a gente trabalha, que ele vai de 50 até o final do ano para chegar em 3,25 e depois continua indo, vai para 4, pelo menos, tá? Mas, assim, eu acho que o viés continua sendo dele ter que fazer mais, porque me preocupa muito, assim, o cenário dele. E, assim, e não é só Estados Unidos, né? A Europa está rodando com PPI, a Europa, né? Pior ainda, né? Acima de 38% com taxa de juros negativa e fazendo QE. Assim, para mim é uma loucura, né? Mais ainda. Eu acho que todo mundo vai ter que corrigir a rota aí. Ok, Daniel, muito obrigado pela sua presença. Juliana já está aqui, já beliscou aqui várias vezes, tá certo? Então, mas muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez, tá certo? Vou passar aqui para a Juliana. Obrigada, Zé. Super obrigada, Daniel, pela sua companhia aqui. Pessoal, esta foi a conversa entre José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, e Daniel Wicks, que é sócio e economista-chefe da Gard, gestora de investimentos. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial e continue nos acompanhando aqui. Hoje ainda temos fechamento de mercado com Denise Barbosa, Igor Bastos e Roberto Mota às 5h30 da tarde. A gente te espera lá. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na Estrada, aqui no YouTube da Genial.